Fala amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Bom dia nessa Curitiba gelada nessa terça-feira, né? Todo mundo sofrendo aí, mas bom, daí você considera se é boa ou se é ruim a notícia, tá? Mas a grande verdade é que a gente chega nesse vídeo, chego aqui pra te contar e passar a régua, velho, de uma vez por todas nessa questão da dívida da Arena da Baixada, tá? Ontem rolou a reunião entre os conselheiros do Atlético com a mesa diretora, tava lá o Petralha, tava lá o Agnaldo Coelho de Farias, tava lá o Luiz Alberto Kister, tava lá também o Márcio Lara. E um dos grandes questionamentos, dos maiores questionamentos, foi a questão da dívida do pagamento do Atlético pela reforma da Arena da Baixada para a Copa do Mundo em 2014, né? E essa dívida com a Fomento. E aí o Atlético pagou uma parcela alta recentemente, deixa eu até confirmar o valor, ó, foi de 67 milhões e 500 mil reais, né? Então é um valor muito alto, né? E aí o torcedor já ficou desesperado, porque se o Atlético fosse pagar 67 milhões, 70 milhões todo ano, chegaria ali numa dívida que se aproximaria do bilhão, né? E aí a gente foi atrás do acordo, a gente até fez um conteúdo sobre isso para pensar que talvez esse cenário fosse de fato possível, mas ele é um pouco mais controlado do que parecia ser. Ele é um pouco mais controlado do que tendia pelo menos no panorama inicial, a ser, tá? Vou te mostrar o que aconteceu, por que aconteceu e de fato como as coisas aconteceram, pra gente passar a régua de fato em tudo isso, em toda essa história. Deixa o like, ajuda a gente nessa, se inscreve no canal se você não está inscrito e vambora. Vamos falar de dinheiro aqui, mas para você ficar um pouco mais tranquilo com relação à dívida do Atlético pela reforma da Arena da Baixada. Vou pôr uma foto na tela para você. Essa foto foi publicada pelo Fernando Azevedo, né? O conselheiro do Atlético que mais tem estado nessa luta em questão de oposição, ou pelo menos questionamento à direção do Atlético, pelo menos ao que nos parece, né? Essa é a projeção, é o detalhamento da projeção de pagamento dos próximos 15 anos da dívida do Atlético com a Fomento, né? Então dá para ver ali por cima. Primeira parcela, 67 milhões de reais, paga em dia 15 de junho de 2024. Segunda parcela, 67 milhões de reais, paga no dia 15 de junho de 2025. Ali no dia 15 de julho, então no próximo mês, o precatório município. O que é isso? É um valor de 50 milhões de reais, tá? É um pagamento que a prefeitura vai fazer, que vai tirar 50 milhões de reais dessa dívida que o Atlético tem que pagar com a Fomento, né? Ou seja, no final deste ano, indo para 2026, o valor da dívida do Atlético com a Fomento estará em 364 milhões 57 mil 898 milhões de reais, né? E aí o que é importante nisso tudo? Esses 50 milhões ajudam e ajudam muito, tá? E é importante colocar, e eu vou alternando aqui entre a minha cara e a tela, para você não ficar também entediado, né? Enfim, o que é importante disso tudo? É que estes pagamentos são amortização da dívida, ou seja, o pagamento de fato da dívida, mais os juros. Ou seja, se você for pegar a última parcela que o Atlético pagou, 67 milhões de reais, 31 milhões foram de amortização da dívida, do pagamento da dívida, e 35 milhões de reais foram em juros, né? O que é algo absurdo. O juro é maior ainda do que a dívida, né? Mas é normal, é algo que acontece, é algo que não deixa de ser algo normal, até mesmo envolvendo clubes de futebol, entidades enormes e afins, né? Então é um Atlético que já pagou, desde a primeira parcela, paga em 2024, já reduziu essa dívida de 438 milhões de reais para o que pode se tornar ao final dessa temporada 364 milhões de reais, né? Aí vamos lá, temos a terceira parcela, você paga em 2026 61 milhões, 27 milhões de amortização, 33 milhões de juros. Aí vamos lá, quarta parcela em 27,
59 milhões, quinta parcela 57 milhões, sexta parcela 55 milhões, sétima 53, oitava 51, nona 49, décima 47, décima primeira 45, décima segunda 43, décima terceira 41, décima quarta 39 e décima quinta parcela de 37 milhões de reais. No que totaliza, gente, e aí é a grande questão que a gente vinha comentando sobre a grande dívida que se aproxima de bilhão, porque se você soma todas as parcelas, por mais que as parcelas não sejam inteiramente do pagamento da dívida e por mais que as parcelas vão caindo de valor ao longo da história, ao longo dos anos, ao longo desses 15 anos. Mas se você somar todas as parcelas, tem o valor ali, né? Deixa eu pôr para você de novo. 779 milhões de reais, além de 809.363. Ou seja, gente, pelos juros, por mais que o Atlético tenha feito de uma maneira com que paga mais agora e vai terminando de pagar no futuro, né? Vai diminuindo o valor da parcela, pelos juros, o estádio que restariam 460 milhões de reais no começo do pagamento dessas parcelas, o estádio no final das contas vai custar quase 800 milhões de reais. 800 milhões de reais. Então, assim, tá explicado de uma vez por todas quanto o Atlético vai ter que gastar até o final do pagamento da dívida com a Fomento. Quase 800 milhões de reais. E lógico, né? Aí fica a sua interpretação se isso é alarmante a ponto de a gente poder falar que se aproxima do bilhão ou não. Eu acho que é algo que começa a se aproximar. É bem longe e, lógico, uma diferença de mais de 200 milhões de reais é muito grande, né? Mas, assim, é um valor muito alto, tá? É um valor muito grande, é um valor enorme, é um valor que dificulta muito a atuação do Atlético esportivamente falando também, né? É complicado, assim, você ter um baque anual de 60 milhões, 70 milhões, né? Aí vai baixando 50, 40 milhões. Gente, são 3 jogadores. Bons jogadores, né? Você pega lá os 67 milhões que o Atlético pagou na dívida nessa temporada. Seriam 3 caras de 20 milhões de reais, 22 milhões de reais. Porra, eu vou contratar uma galera, né? Dá pra contratar uma galera com isso, cara. Então, assim, é complicado. Não é fácil chegar aqui e criticar a Arena da Baixada, tá? Porque a Arena da Baixada é um estádio maravilhoso. A Arena da Baixada tem o teto que é excelente. A Arena da Baixada tem um gramado que, se não vive os seus melhores dias, foi uma inovação gigante no futebol brasileiro e propiciou com que o Atlético mantivesse um nível de futebol sempre muito rápido, sempre muito dinâmico nas melhores fases, né? E não por ser sintético, mas porque era bom, porque era um gramado que dava velocidade ao jogo, assim como os bons gramados naturais, né? A Arena da Baixada comporta 45 mil pessoas, né? Pouco menos que isso, 42 mil no último recorde, né? Que o Atlético colocou na última temporada. A Arena da Baixada é um estádio, assim, em questão de estrutura também, quem vai trabalhar na Arena da Baixada não sofre nada, né? É um estádio maravilhoso, tá? Mas talvez o Atlético não precisasse ter um estádio tão grande e tão maravilhoso assim, né? Reclamar de barriga cheia pode ser, tá? Pode ser. Mas talvez essa reforma, custando o que custou, que vai finalizar o valor com 770 milhões de reais investidos, cara, eu tenho muita dúvida se foi o melhor negócio. Eu tenho muito receio de chegar e falar que, pô, não valeu a pena e tal, mas a cada vez que a gente entra dentro dessa história da Arena da Baixada, e agora que a gente finaliza essa questão da Arena da Baixada aqui, e coloca, de fato, o valor que será pago até o final dos pagamentos das parcelas, cada vez mais eu entendo que a Arena da Baixada custou demais e vai limitar demais o clube esportivamente falando,
no futuro. E aí talvez os lados bons de campo, teto, arquibancadas, capacidade, esses lados não tenham sido os mais justificáveis para de fato transformar um estádio que já era uma arena, né? Um estádio que já tinha modernidade, um estádio que talvez hoje em dia estivesse se mantido, né? Não fosse mais adequado, mas assim, uma reforma menos, talvez, ousada, né? Um pouco menos disruptiva, acho que poderia ter resolvido o problema e poderia não ter gasto R$1 bilhão. Né? Porque a rigor, assim, a dívida tem nesse momento 770 milhões de reais. Este é o valor total do investimento do Atlético no pagamento dos empréstimos, né? Para Fomento Paraná, que foi quem, enfim. E esse é o valor, né? Talvez uma reforma menor pudesse ter custado menos, mas o valor é esse. Agora, este valor, é importante colocar, esse valor é porque o Atlético consegue o acordo tripartite, né? E aí tira pelo menos 140 milhões de reais, 150 milhões de reais dessa questão toda, né? Pagamentos de 73 milhões da prefeitura e também do município, da prefeitura e também do governo do estado, né? E esse valor poderia ser muito maior, fossem as correções por inflação, fossem os encargos, as multas, né? Passava do bilhão naquela época. Imagina com os juros agora. Seria um papo de 2 bilhões de reais numa projeção rápida aqui, né? Então é uma situação que o Atlético conseguiu se livrar de ter que pagar muito mais. Um estádio que custou muito. E a rigor custa 770 milhões, né? Mas na realidade, inicialmente falando, custaria ainda mais e seria um baque ainda maior, né? É importante colocar, eu vou voltar com a tela para você, tá? É importante colocar a coluna penúltima ali, repasse potencial construtivo. Repare, na primeira não teve, né? É importante colocar. Na segunda, 7 milhões de reais, né? 6.980 mil, né? O Atlético espera, e o Atlético até posicionou no momento do pagamento da parcela que foi muito abaixo do que esperava receber. O Atlético espera receber nas próximas parcelas e na terceira o maior valor, maior não, um dos maiores valores, R$ 36.435.647 reais. Nas seguintes, 23 milhões, 24 milhões, 26 milhões, 27 milhões, 29 milhões, 30 milhões, 32 milhões, 33 milhões, 35 e 37 milhões até a 13ª parcela. Então o Atlético espera que nos próximos 12 anos, né? O Atlético espera que nos próximos 12 anos a prefeitura consiga vender o equivalente a mais de 300 milhões de reais em potencial construtivo. Sendo que, e aí a gente vai dar uma olhada, né? Nos últimos anos, e a região que mais cresceu em questão imobiliária na cidade no passado recente foi a região da Ilha Verde, né? Nos últimos 17 anos foram vendidos pouco mais de 60 milhões de direitos de potencial, títulos de potencial construtivo pela prefeitura naquela região. Na região do Água Verde, eu de fato imagino que é difícil de cravar onde são os títulos de potencial construtivo, né? Mas assim, é difícil demais, velho, projetar que em 13 anos a prefeitura vai conseguir vender 300 milhões de reais em título de potencial construtivo, tá? Mas assim, difícil demais, demais mesmo. E aí é uma situação também que não acho que até o Atlético vai acabar pagando isso, porque isso deve ter previsto em acordo, em contrato, de que não é tão simples assim, né? Ah, se a prefeitura não ceder os títulos de potencial construtivo, se não vender, o Atlético faz o quê? Vai pagar? Vai ter que arcar com essa parte? Me parece injusto e me parece algo que não deixariam que acontecesse, né? A verdadeira questão é que isso pode prolongar ainda mais essa briga, essa luta na justiça e afins, né?
Então, é outra situação muito complicada desse capítulo, né? E aí, uma dívida que a gente fala que tem 770 milhões de reais, 780 milhões de reais, melhor dizendo, ela pode aumentar ainda mais por causa do não repasse ou da não venda dos títulos de potencial construtivo, né? E aí é uma situação que se complica também. Então, quando fala o Petralha, quando fala o Márcio Lara que a dívida virou pó, não dá pra gente concordar. Vendo esses números, entendendo essa situação, vendo que o Atlético vai ter que financiar 780 milhões de reais nos próximos 13 anos, 14 anos, e se a prefeitura não conseguir vender os títulos de potencial construtivo, esse valor pode aumentar, sendo que o valor já diminuiu muito, porque inicialmente a dívida era assim, passava de bilhão, né, por causa da inflação, por causa dos encargos, e aí diminuiu muito, beleza, isso é um mérito excelente, mas ainda resta muita coisa. Ainda resta muita coisa. E é um receio cada vez maior de como isso vai prevenir com que o Atlético compita nacionalmente novamente, né? Porque até 2018, 2019, 2022, o Atlético não tinha isso para pagar. A primeira parcela paga foi em 2024. O acordo foi assinado em 2023. Então, desde 2024, quando o Atlético não investe numa janela de transferências que poderia salvar o clube do rebaixamento, com a justificativa de tivemos que pagar a parcela da Arena da Baixada, é muito simbólico como isso pode limitar e já limitou o time, o clube. Então é muito complicado. É muito complicado de verdade essa situação e acho que vai render muito pano para manga ainda, mas de fato, e agora abertas as contas, e inclusive parabenizar o trabalho dos conselheiros que conseguiram que conquistaram o direito de ver as contas da dívida da Baixada, né? Que nem no balanço fiscal do Atlético estava tão bem desenhado como esteve nessa última reunião. A partir desse desenho, dessa projeção, a gente entende 780 milhões de reais é o valor da dívida, mais o valor do repasse, da grana, da venda dos títulos de potencial construtivo da prefeitura. Tá tudo entendido agora, tá tudo muito claro agora. Agora resta entender como o Atlético vai pagar. Me parece, e aí tem até a coluna de dinheiro em caixa do Atlético, que dá pra gente mostrar também, ali, Caixa Atlético, né? E ali mostra de fato que existem possibilidades interessantes, né? E logicamente esse caixa, e se a gente entender que, por exemplo, na parcela 12ª, a gente olha lá que em caixa o Atlético projeta R$ 8.222.357 e projeta receber da prefeitura R$ 35.400.938. Cara, é uma confiança grande, né? É uma confiança enorme em como a prefeitura vai vender esse tipo de coisa, né? Vai vender essa grana do potencial construtivo, né? O Atlético conta com isso. Dá pra ver que o Atlético conta cada vez mais com isso para conseguir bancar essa operação enorme, gigante, enfim. Enfim. Só com o SAF, tá? Eu de verdade entendo a projeção, entendo que o Atlético é organizado o suficiente para conseguir pagar. Acho que o Atlético está confiando muito nos repasses da prefeitura e que a tendência, pelo menos recentemente, historicamente, é de que a prefeitura não consiga vender, como foi nessa última temporada. Vender pelo menos tudo que o Atlético imagina que venderá, né? E aí vai render mais pano para manga, e essa história vai se protelar, e aí o Atlético só perde esportivamente. Então acho que assim, é com o SAF que resolve o problema. É vender a Sociedade Anônima do Futebol do Atlético, é conseguir um investidor que esteja disposto a zerar essa dívida. De uma vez seria ainda melhor, né? Imagina, acho que não é uma situação que tende a ocorrer, né? Não é possível, ou pelo menos viável,
que chegue um investidor com seus 400 milhões e fale: Atlético, estou pagando a dívida da Baixada. Né? Mas, quem sabe? Mas ainda assim, né, com o investidor as coisas se facilitariam demais. É um Atlético que se encaminha para tentar resolver a situação da sua SAF, vender a sua Sociedade Anônima do Futebol em 2023. Né? Enfim, acho que é um Atlético que resolveria esse problema com o SAF. E de novo, né, SAF não é a melhor coisa do mundo, SAF não é uma solução mágica para todos os problemas, mas para esse, grana entrando é a única coisa que resolve, tá? Única coisa que resolve, senão o Atlético vai ficar 15 anos ou mais penando esportivamente porque vai faltar dinheiro para o futebol. Enfim, fica o panorama, fica a análise, fica toda essa indagação. Ficam dúvidas, é verdade, mas pelo menos a certeza de que o valor é definido, 780 milhões de reais, e que o Atlético tem um plano para pagar. Vamos ver se o Atlético vai conseguir seguir esse plano. Beleza? Aquele abraço, viu? Deixa o like, ajuda a gente nessa, é muito importante o seu like. Quanto mais like tem, mais o YouTube entende que é um conteúdo relevante, mais ele divulga esse conteúdo para mais torcedores do Atlético. Abraço, tamo junto, até a próxima.